O Senhor é a força do seu povo. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai a vossa herança. Cristianismo nas periferias das grandes cidades, quarto domingo do centenário, 96 anos da paróquia. Da nobreza sem fim. Sente para um momento novo de caminhar junto com seu povo, de transformar, que não dá mais sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem entrar na roda com a gente. Você é muito importante, por isso vem. Bom dia a todos e todas. Você já entrou na roda, já estamos na roda aqui e hoje, pela primeira vez na história da nossa paróquia, recebemos uma pastora luterana entre nós. Vamos aclamar. Na confissão luterana, ela é o que eu sou presbítero, ela é pastora, portanto ela também consagra pão e vinho, temos a mesma comunhão, na mesma Eucaristia, no mesmo batismo. Então é uma honra, pela primeira vez em quase 100 anos, que é 96 anos da paróquia, vem uma mulher, uma pastora, concelebrar com a gente. Então muito bem-vinda, Luiz Marina. Bem-vindo o pessoal da São Camilo, hoje é o dia que vocês vieram aqui, eu fiquei assim, bastante surpreso de ver que quase veio a vida inteira, né? Então, muito bem-vindos. Vamos saudar São Camilo também. Pastora doutora Luz Marina Campos Garcia, teóloga ecofeminista, pesquisadora da área de direito. Seu trabalho conecta direitos humanos, sociedade, ecofeminismo e arte, através de um viés humanitário, ecológico, interreligioso e de justiça. É doutora em Direito, mestre em Direito, bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Estuda a relação entre o direito e política a partir da perspectiva sociológica do direito. Sua trajetória em âmbito nacional e internacional é marcada pelo ativismo na defesa dos grupos minoritários em situação de vulnerabilidade, pelo diálogo interreligioso, pela preservação do meio ambiente, pela justiça de gênero, pelo Estado Democrático de Direito. É pastora luterana. Pastora Luz Marina, sua segunda vinda à nossa paróquia, além da imensa alegria em recebê-la, sua presença é uma chamada
para assumirmos com mais firmeza os desafios de sermos comunidade em Itaquera, periferia de São Paulo. Bem-vinda! Estimadas irmãs, estimados irmãos, é uma alegria e um privilégio enorme para mim estar aqui com vocês nessa manhã. Introduzir o nosso tema hoje, que é cristianismo nas periferias, nós olharmos para Maria, essa mulher que é a força motriz da nossa fé. É ou não é? Então, Maria não era uma mulher silenciosa e obediente, que muitos dos nossos bispos, padres e pastores e até pastoras ensinaram no passado e ensinam no presente. Ela era uma mulher forte, inteligente, questionadora, lutadora, que pensava no significado das coisas, no sentido da vida. Era uma mulher de fé, e foi a fé de Maria que tornou possível a entrada de Deus no mundo, na história. Quando ela disse sim ao anjo, lembra da história de Maria dizendo sim ao anjo? Lembra, né? Bom, quando ela disse sim ao anjo, ela fez uma escolha e também estabeleceu um critério, ou seja, ela disse de que maneira que a gravidez dela seria realizada e com o que estaria associada. E o critério de Maria fica muito claro naquele canto que ela fez quando encontrou Isabel, o Magnificat. Lembram dessa palavra, né? O Magnificat, que significa magnificar, ampliar, amplificar. Maria engrandece a Deus como aquele que traz a justiça à vida, que fortalece os braços de quem está cansado, que derruba dos seus tronos os poderosos e os reis e enche de bens os famintos. Esse é o projeto com o qual Maria se compromete. O sim de Maria está radicado, portanto, num projeto de libertação. A entrada de Deus no mundo, por meio do seu corpo, tem o propósito de refazer as relações sociais, econômicas, de gênero, culturais, raciais, a partir de uma chave, que é a chave da justiça. Esse é o critério da cabeça, do coração, do ventre, do corpo de Maria. O que Jesus se torna enquanto ser humano e enquanto Salvador está impresso com as digitais de Maria. Então, mas de onde que era Maria mesmo? De onde ela vinha? Vocês sabem? De onde vinha Maria? Onde que ela morava? Nazaré, que era uma cidade da periferia. A Maria era uma mulher periférica que gerou um filho periférico. É de lá, da periferia chamada Nazaré, que esta mulher, junto com o seu marido, com os seus parentes, com os seus vizinhos e vizinhas, formaram a comunidade que educou e acompanhou aquele que se tornou uma das maiores luzes, das luzes mais brilhantes que esse mundo conheceu. Uma das vozes mais potentes da humanidade, uma esperança vibrante, uma porta entre o divino e o humano, um caminho a ser seguido, a ser vivido, a ser compartilhado, que é o caminho que a maior parte de nós, ou todas nós que estamos aqui nessa manhã, resolvemos seguir. O que Jesus e Maria nos mostram, então, é que a periferia tem poder. Sabiam disso? Podem repetir comigo? A periferia tem poder. De novo. A periferia tem poder. Não é o poder do dinheiro,
dos assentos políticos nos palácios ou nos parlamentos. É outro tipo de poder. Sabe qual é o poder da periferia? A periferia tem poder porque tem força, tem teimosia, tem dinamismo, tem criatividade. O povo da periferia tem que inventar todos os dias maneiras novas para sobreviver. Tem que enfrentar ônibus lotado, trem lotado, e enfrenta todo dia. Tem que encarar trabalho pesado e encara. Tem que se virar em 10 para educar, para cuidar do filho, para trabalhar, e se vira. O povo da periferia confronta a violência todo dia. Quando vem a polícia, ou os traficantes, ou os milicianos, como no caso do Rio, e tiram a vida dos seus filhos, outros filhos e filhas se levantam e lutam. Quando uns se cansam, outros e outras assumem o seu lugar. O povo dos territórios periféricos não desiste nunca. E no fim de semana, ainda vai para a roda de samba, ou para a escola de samba, ou para o baile funk. E cria música, inventa dança, produz cultura. Muitas pessoas vão para a igreja, como nós que estamos aqui nessa manhã, né? E se enche de força, e se enche de esperança, da esperança que vem da fé, das orações, da música, da Eucaristia, do encontro com irmãos e irmãs que nos animam e fazem a gente querer ir em frente, seguir em frente, fazem a gente querer entender as relações sociais, como que essas relações sociais acontecem, como que elas se estruturam, como é que se construiu essa diferença entre centro e periferia? Por que existe um centro e uma periferia? Por que aqui em São Paulo existe uma Faria Lima e uma Grajaú? Por quê? Essas perguntas também fazem parte da gente que vem para a igreja, não é não? Não é não? Então, bom, e aí, como a gente está falando de periferia, esse é o nosso tema, é importante dizer que os lugares onde a gente mora e as condições de vida são muito diferentes de lugar para lugar, não é? Será que isso tem a ver conosco individualmente? Com a nossa capacidade de trabalho, de esforço individual? Ou será que essas diferenças, elas estão baseadas num sistema de funcionamento da sociedade que é baseado na desigualdade? O que vocês acham? É individual ou é um sistema? Um sistema. O senhor ensina esse pessoal muito bem, viu, padre? Muito bem. Em 2013, teve um economista francês chamado Thomas Piketty, que publicou o resultado de um grande estudo que ele fez por muitos anos em 20 países. Vários países europeus, Estados Unidos, Japão. E ele analisou esses países, a relação econômica, a construção da riqueza e da pobreza durante 200 anos. Essa foi a análise que ele fez. E aí ele concluiu uma coisa, ele disse que a distribuição da riqueza nas sociedades é formada por forças convergentes e forças divergentes. Olha lá, convergentes e divergentes. Repete que é para não esquecer. Convergentes e divergentes. Muito bem. As convergentes, diz ele, são os mecanismos que reduzem, que diminuem a desigualdade. As divergentes são aqueles mecanismos que promovem e aumentam a desigualdade. E aí ele conclui o quê? O que ele verifica no final das contas? Que as forças de divergência têm a capacidade de se restabelecer sempre de novo. Ou seja,
As classes proprietárias e donas do capital permanecem historicamente ricas, assim como os pobres permanecem historicamente pobres. A distribuição de renda não se ajusta suficientemente ao ponto de equilibrar as diferentes classes sociais. Por que será? Por que, gente, isso acontece assim? Eu vou dizer. Porque a classe rica, que é dona, não é, dos meios de trabalho, do capital, essa classe que tem dinheiro, que consegue influenciar o sistema político, o sistema jurídico, os meios de comunicação, que é dona dos meios de comunicação e que produz material exatamente para influenciar a opinião pública, a sua opinião, a minha opinião, essa classe aí não abre mão da riqueza. Quando eu morei na Suíça por 9 anos e fui pastora lá, numa igreja luterana. E lá tinha um homem, um economista da Tanzânia, chamado Rogati Mishana. O Rogati, ele trabalhava no Conselho Mundial de Igrejas e ele era diretor do programa sobre justiça econômica. E ao analisar o comportamento das classes altas, das elites, dos ricos, né, ao redor do mundo e das suas grandes corporações transnacionais, ou seja, dessas empresas multinacionais enormes que tem por aí, ele passou a usar 2 palavras para se referir ao comportamento dessa classe, dessa gente: luxúria e lascívia. Veja bem, 2 palavras que a Bíblia já usou há muito tempo atrás, né? Ele constatou, o Rogati, que não basta, que para as pessoas que são muito ricas, não basta ter o que tem, precisa ter sempre mais. Então não tem fim. Vocês sabem que luxúria é uma palavra que vem do latim e significa um apetite voraz, desmedido, ilimitado. O termo, muitas vezes, é associado com o desejo sexual incontrolável, não é isso? Mas ele pode ser perfeitamente usado para fazer referência ao excesso ou à demasia de qualquer outra coisa. E a luxúria, ela está ligada à lascívia, que é a impossibilidade de controlar a libido, né? Então, na concepção do Rogati, a atitude dos ricos, donos das grandes empresas transnacionais, é uma atitude de descontrole e de excesso, que busca aumentar cada vez mais a sua riqueza e não se importa em gerar cada vez mais pobreza. Os irmãos e as irmãs sabem muito bem que é para que uma pessoa tenha muito, é preciso que centenas, milhares ou milhões tenha pouco, mas muito pouco, né? Só que esse sistema de desigualdade, ele encontra uma barreira, ele tem uma barreira, e essa barreira se chama democracia. A democracia instituiu um sistema que é um sistema eleitoral e é um sistema de participação social que coloca em risco a hegemonia, não é, dessas classes, dessa gente que tem muito dinheiro. Mas aí vocês vão dizer, mas gente, isso aí não é verdade, pastora, porque de qualquer jeito a gente vive numa democracia, muitos países vivem em democracia e ainda tem gente rica demais e tem gente pobre demais, né? Mas acontece que nós elegemos as pessoas que vão para a prefeitura, que vão para o estado, que vão para o país, que conduzem, que tomam as decisões que afetam a nossa vida, não é? Então, a gente tem, por meio do voto, o poder de transformar essa realidade,
Mas a gente sabe também que tem muito mecanismo que daí é colocado no processo eleitoral, né, inclusive as propagandas e etc, que é para convencer a gente de que os candidatos e as candidatas da Faria Lima, por exemplo, são melhores do que os nossos, não é isso? Mas não são. Mas por que o pessoal da Faria Lima investe tantos milhões para poder convencer a gente? Por quê? Porque precisam de nós para poder continuar fazendo o que fazem. Porque somos nós que construímos o país, somos nós que trabalhamos. Somos nós, é a nossa força de trabalho que está lá. Mas aí tem uma outra distorção, e eu não vou continuar por muito mais tempo, tá, padre? Porque, né, tem uma outra distorção que é feita, que é o seguinte: os grupos, tem grupos com muito poder, né? Então, o poder do dinheiro, etc. e tal. E esses grupos acabam, então, influenciando os processos eleitorais. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem alguns grupos que não são, assim, a elite econômica, vamos dizer, nos termos que a gente entende, né, dos ricos, mas tem os grupos de crime, né, do crime organizado, tem grupos criminosos. Então, por exemplo, lá no Rio, o Tribunal Regional Eleitoral mudou 93 sessões de lugar. Por quê? Porque os grupos organizados de crime, principalmente a milícia, mas também os traficantes, né, influenciam a população. Influenciam não é que influencia, pressiona a população para votar em determinados candidatos, né? E aí, se a população não vota, então se lá na zona, sei lá, na Mangueira, não tem 15 mil votos para o fulano de tal ou a fulana de tal, a população vai sofrer por esses grupos organizados, do crime organizado. Então, o Tribunal Regional Eleitoral mudou isso, né? Mudou as sessões para livrar a população desse tipo de pressão, para que cada pessoa possa votar de fato no candidato ou na candidata que represente os seus interesses, que eles queiram votar com liberdade. Lembra que o princípio da democracia é voto livre, secreto, para que ninguém possa pressionar o outro a fazer o que a pessoa não quer, né? Então, assim, é por isso que é muito importante a gente saber também, a gente está no ano eleitoral de novo, né? Saber quem é que nós vamos escolher, em quem que nós vamos votar e etc. Mas isso também não é nem sempre é simples, né? Quando diz assim, ai, mas a gente não, parece que a gente não consegue se livrar dessas influências. Claro que não, é difícil de livrar das influências, né? A gente tem que ser muito, muito esperta, sagaz. A gente tem que ler aquilo que é a proposta, vamos dizer assim, não é, eleitoral dos candidatos e das candidatas, para a gente poder saber se aquele programa responde àquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Então, aí a gente diz assim, nossa, mas e os ricos vão deixar? Não deixa não, claro que não, eles esperneiam pra caramba, né? Assim como, por exemplo, esse sabotador atual do Brasil, que é o presidente do Banco Central, está fazendo por meio da taxa de juro. Vocês sabem que a taxa de juro no Brasil é a maior taxa de juros do mundo? Sabiam disso? É uma coisa incrível. Eu morei lá na Suíça, que nem eu falei para vocês, né? Teve um ano que deu 1,5% ou 2% no ano a taxa de juros. Mas foi uma crise no país incrível. Aqui no Brasil a gente tem essa taxa de juros absurda. Mas, aí vocês vão dizer assim, ô pastora, mas e daí? A taxa de juros, o que isso tem a ver com a nossa vida, com a minha vida de todo dia? Tem tudo a ver, gente. Porque encarece tudo aquilo que a gente compra, que a gente consome, a nossa comida fica muito mais cara por causa disso, por causa das taxas de juros, né? Então,
E também tem outra coisa, né? O pessoal que tem muito dinheiro, que bota dinheiro no banco, quando a taxa de juros é muito alta, esse dinheiro que não é produtivo, que não produz nada, que não é usado para produzir nada, ele se multiplica, ele se triplica. E é isso. Então é o que o Piketty fala. A classe rica, ela fica cada vez mais rica, porque ela inventa mecanismos para que o seu dinheiro renda muito mais, né? Aí vocês vão dizer, não, pastora, mas peraí, eu sou da classe média, eu sou de classe média, ou eu sou né, de classe mais baixa, mas eu tenho um dinheirinho lá na poupança, né? Sim, o nosso dinheirinho na poupança, quem tem, não é, consegue render um pouco, mas esse nosso dinheirinho não se compara com o dinheirão do pessoal que ganha demais. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, vocês sabem que no Brasil, 6 pessoas, 6 famílias, possuem o que metade da população possui, né? 6 pessoas possuem o que 100 e poucos milhões de brasileiros e brasileiras possuem. Aí imagina aí, vocês têm um aniversário, então um casamento. Aí faz um bolo, olha aquele bolo gostoso. A gente olha para o bolo e fica imaginando, oba, vamos todo mundo comer um pedacinho do mesmo tamanho desse bolo, né? Mas aí você tem 6 pessoas que pegam metade do bolo só para elas, e o resto tem que ser dividido com, sei lá, os 100 outros convidados que estão na festa. Vai ser igual? É igual? Não, não é igual. Claro que não. Então tem gente que vai comer muito mais. Aí, na época da Revolução Francesa, que aí mudou, enfim, o sistema tal de governo em diversos países tal. Aí naquela época, quando as classes muito altas, dominantes, muito ricas, passaram a ter o seu estilo de vida questionado, eles disseram assim, mas e agora, como é que a gente vai justificar essa desigualdade social tão grande? Como que a gente vai justificar? Aí eles inventaram uma coisa, o mérito. Nós temos o direito de ter mais porque nós somos mais capazes. E daí vem esse conceito do mérito, da meritocracia, né? Eu sou mais capaz, eu tenho mais direito de ter mais. Mentira! Isso é uma construção histórica para enganar as pessoas, para que as pessoas achem que elas não têm o direito de ter a mesma coisa que os outros e aceitem de maneira silenciosa, não é, essa desigualdade. A desigualdade social, gente, não é um plano de Deus para nós. Não é um plano de Deus para a humanidade. E eu só vou ficar aqui nessa questão econômica. Eu ia falar de desigualdade de gênero também, viu, padre? Mas já estou ficando muito, está alongando demais. E aí, mas eu vou falar só rapidinho então da questão de gênero, porque a gente começou com a Maria, não foi? A Maria entendeu perfeitamente bem o que significava o sistema dela lá. E ela fez aquele canto, não é? Falando que os poderosos iam cair dos seus tronos, que Deus era aquele que implementava a justiça e que ia derrubar os poderosos dos seus tronos, e ia exaltar os humildes, né? Então, a Maria, ela não só percebeu a desigualdade econômica, ela percebeu também a desigualdade de gênero, né? Uma sociedade, quando uma sociedade justifica, né? Quando, por exemplo, a gente ouve nas nossas igrejas que as mulheres devem ser submissas aos homens, que elas não podem ocupar o mesmo cargo de liderança ou ter a mesma profissão, que é normal que elas ganhem menos que os homens quando ocupam a mesma função, que é normal elas sofrerem violência doméstica, que é normal que elas sejam estupradas. Quando a gente escuta isso,
nós estamos ouvindo, nós estamos diante de um pensamento cruel com relação às mulheres. Nós não podemos aceitar que essas diferenças tornem uma parte da humanidade subalterna, inferior. Não há inferioridade, não há subalternidade. As mulheres são pessoas autônomas, as mulheres são competentes, são capazes de exercer funções e profissões tanto quanto os homens, não é verdade? Essa maneira de pensar, gente, é uma maneira cruel não só com as mulheres, mas com os homens também, porque acaba colocando sobre os homens, não é, um peso de ter que cuidar, de ter que prover, de ter que ser forte. Quando quer chorar, não pode chorar porque o homem não chora. Ai, que coisa é essa? Onde já se viu um negócio desse? Então, coloca um peso sobre os homens que acaba oprimindo também os homens. Então, essas desigualdades, seja a desigualdade econômica, seja a desigualdade de gênero, a gente tem que confrontar elas. Nós não podemos aceitar que esse seja o destino que Deus traçou para nós. Mentira. Não é o destino que Deus traçou para nós. Não é. Nós não podemos criminalizar pessoas. Eu sei que nós estamos aqui numa igreja católica e eu sei bem a posição da igreja católica com relação, por exemplo, ao PL 1940, que está acontecendo lá na Câmara, que é aquele PL que criminaliza as mulheres, principalmente meninas, porque no Brasil as mulheres mais estupradas são meninas de 10 a 13 anos, elas que engravidam, resultado da violência sexual, e lá no Congresso tem um PL que foi colocado em votação em regime de urgência, que criminaliza ainda mais essas mulheres que ficam grávidas resultado de violência. Tornam homicídio a interrupção da gravidez que resulta de violência. Ou seja, esses corpos, que são corpos já brutalizados por causa da violência, acabam se tornando, sendo considerados mais perigosos do que o perpetrador da violência. Então, nós temos que olhar para essas... Eu sei que essa é uma questão muito sensível para todos nós, não é? Mas nós temos que olhar para essas diferenças sociais, para essas estruturas sociais que causam essas desigualdades, que criminalizam as pessoas, principalmente mulheres, e dizer, não, gente, não é assim, todos nós somos seres dignos, nós somos filhos e filhas de Deus, nós temos que ser tratados com dignidade, nós temos que ser ouvidos, ouvidas, nós temos que nos levantar, como Maria se levantou, e cantar um canto forte, que é um canto profético, que vai dizer, a minha vida está pautada, está inspirada, está refletida por essa força de amor, que por meio do batismo nos torna pessoas livres, homens e mulheres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, diz o texto de Gálatas. Não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então nós, enquanto pessoas, homens, mulheres, pessoas de todas as diferentes sexualidades, trabalhadores, trabalhadoras, gente da periferia, que tem poder, porque tem força, porque enfrenta, porque não desiste, porque transforma a sua dificuldade, o seu sofrimento diário,
transforma em cultura, em canção, em samba, em funk, em, sei lá, música, né, de igreja, que liberta. Enquanto nós formos essas pessoas que vão atrás da liberdade, que acreditam que nós somos libertos e libertas pelo batismo, enquanto a gente for assim, enquanto a gente souber que Deus é um Deus de justiça e que não quer a desigualdade do seu povo, nós vamos estar no caminho de Jesus. A nossa teologia, o nosso discurso religioso não pode ser o da guerra, que nem muitas igrejas, muita gente está fazendo por aí. Não pode ser o de ficar criminalizando as pessoas, não pode ser o de ficar construindo inimigos. Nós não estamos aqui para guerrear, nós estamos aqui para fazer a paz. O nosso Deus, o nosso Cristo é o príncipe da paz. Paz com justiça, paz com amor, paz com igualdade, paz com liberdade. Vocês podem dizer amém a isso? Amém. Pode dizer de novo? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Venha pregar sempre aqui, viu? Venha pregar sempre a casa. Me convida, que eu venho. Tantas pessoas que nos ajudam a olhar a realidade, que não só olha a realidade, mas a gente perceber onde nós podemos estar. Periferia de poder, disse a pastora. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pelo desânimo, a gente se deixa levar pela mentira que está por aí, não é? E a gente acaba dizendo, eu não sou ninguém, não tenho força, não é? Vamos cantar então esse canto penitencial. Aliás, é um canto da igreja anglicana, esse canto aí. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita irmã da justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Ele Deus, cuja misericórdia foi manifestada na cruz de Cristo, tenha compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Razão de ser da comunidade e intervém diante das adversidades que a ameaçam. A confiança em seu amor nos leva
Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando eu marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de suas ondas. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Os céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia, transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda uma outra barca com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Querida pastora Luz Marina, amigos, amigas, irmãos e irmãs, se eu fizesse homilia hoje aqui, eu estaria atrapalhando duas pessoas. Atrapalharia o Espírito Santo de Deus, que inspirou todas essas leituras, e a pastora que esteve aqui nos ajudando. Então, não quero fazer homilia, mas quero fazer 3 observações. Primeira, a gente aí, os luteranos, são cobras em Bíblia, não é? São especializados, eu sei que a escola luterana, ela mergulha fundo nas Sagradas Escrituras. Se eu falar bobagem, você me corrige. Jó somos nós. Na atrapalhada da vida, a gente fica confuso. E a pastora falou muito das atrapalhadas da vida. E nessa confusão da vida, nós buscamos coisas seguras para sair da confusão. Jó, ele questiona Deus, ele fica pobre, ele tem cheio de doenças, de ferido. Nós também questionamos Deus: olha, o pessoal está tirando sarro de mim, eu tenho fé, mas olha como que eu estou. E nessa situação é que vem a voz que levanta a gente. Jesus também, com seus discípulos, passa por um mar agitado. Quem agita o mar da história e torna o mar da história para nós quase que um pavor, são os ricos, que ela diz, são eles. Eles tumultuam a vida de todas as pessoas. Agora, a pastora deixou bem claro e nós repetimos: a periferia tem poder. Na medida que a gente confia um no outro. Nessa barca que atravessa o mar da vida, Jesus estava com os apóstolos, com os discípulos. A multidão foi embora, ele atravessou. Parece que dorme, mas não é Deus que dorme, é nós que deixamos Deus dormir em nós. Quando nós acordamos Deus em nós, nós somos capazes, temos força de fazer com que haja um tempo novo, que a maré não nos naufrague. Então, essa é a primeira coisa que ela para vocês. A segunda coisa, decorrente dessa, somos todos irmãos. Somos companheiros, companheiras, católicos, luteranos, anglicanos. Nós somos da mesma família. E dessa família de irmãos e irmãs que acreditam na força da ressurreição presente no nosso meio, que se personaliza em Jesus de Nazaré, nosso Cristo. Então, quero dizer para vocês, em segundo lugar, da minha alegria, minha satisfação enorme de ter do meu lado uma mulher pastora. Para nós é como se fosse uma padra presbítera, né? Uma estola, e também com o poder de consagrar o pão e vinho não é contrato que nós fizemos no Vaticano, né? Acordo, com o acordo da Igreja Luterana com a Igreja Católica, do mesmo batismo e mesma Eucaristia. Então veja que bonito ter hoje pela primeira vez uma mulher da Igreja Luterana, pastora, no mesmo grau de ordem que eu como padre. Então isso para mim é um negócio assim que enche o coração de alegria e também de esperança que um dia a nossa Igreja Católica reconheça que algumas mulheres podem estar conosco como presbíteras também.
a gente tem muita coisa para vencer na história. Uma delas, interna da história da igreja, é a gente avançar. O Papa Francisco avança, ele puxa, mas o pessoal parece que vai para frente, é para trás, ou mais para trás ainda, não é verdade? Então, é a segunda coisa. A terceira coisa final é pedir a Deus que a gente perceba a presença de Jesus que se levanta a partir da periferia e fala assim para o mar agitado da história: cala-te, tem um limite para vocês. Assim seja. Através da voz da comunidade São Camilo, na voz do Pedro, vamos rezar a oração dos fiéis. Confiantes, elevemos a Deus as nossas súplicas e preces. Pela pastora Luz Marina e por todas as lideranças cristãs que se entregam à construção do reino de Deus no mundo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que sejamos presença de Cristo no serviço às vítimas das crises climáticas e humanitárias, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o testemunho de participação nas lutas sociais de milhares de pessoas das comunidades e coletivos periféricos nos desperte para o nosso próprio engajamento, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a participação na mesa eucarística nos leve à ação de graças pela coragem das pessoas, cuja vida é um evangelho vivo. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Irmanados no mesmo batismo, no mesmo Evangelho, rezemos a oração do Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, da soberba dos grandes, que ameaça a nossa vida e no mundo inteiro. Livrai-nos das águas agitadas da história e dai-nos a paz, a tranquilidade, a serenidade, enquanto vivendo a esperança, vamos anunciando a presença vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês. Em Cristo saudemos uns aos outros. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dize uma só palavra e serei salvo.
Jesus de Nazaré é grande ou não? No entanto, veio da periferia. Maria de Nazaré é grande? E viveu com seu povo. A pastora Luz Marina é grande? E está entre nós. Vocês percebem? As pessoas grandes são simples, são acessíveis, são comprometidas, andam nos caminhos que nós andamos. Então, desde o Cristo, passando pela Virgem Maria, pela pastora, uma salva de palmas para quem vive a periferia e ajuda a gente. Vocês imaginam a minha alegria de ter concelebrado a minha Eucaristia com uma pastora luterana. Para nós é um momento de muita honra. Eu quero agradecer, ela veio lá do Rio de Janeiro, então devolva o abraço dos cariocas, leve o abraço dos paulistas também, lá no Rio de Janeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amém. E eu vou cantar uma bênção, que é uma bênção conhecida talvez por vocês, mas que vem de longe, de muito tempo atrás também. Vou cantar. Bota a mão assim, ó. Bota a mão. Que o sol te aqueça, que a chuva te faça florescer, que o vento sopre em tua direção, que um caminho se ofereça pros teus pés, até nos encontrarmos outra vez, na palma da mão de Deus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Que bênção gostosa. Muito obrigado. Saúde para você, minha irmã. Obrigada Coragem pelo nas suas convite, lutas. pela Nossa, acolhida. eu que agradeço. Eu espero Nossa. que ele te dê muito